pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receita de um pão francês e é um pãozinho muito fácil de fazer, vai poucos ingredientes. E eu vim pensando muito, porque a gente agora, nessa época que a gente tá da pandemia, a gente não pode sair de casa. Então, e a gente sempre sente uma falta de um pão francês logo no café da manhã ou pro lanchinho da tarde. Então, eu vou ensinar pra vocês a fazer o pão francês caseiro, tá? Ele fica muito semelhante ao pãozinho que a gente compra na padaria. Vamos para os ingredientes? Então, são 2 xícaras e meias de farinha de trigo, 2 colheres de sopa bem cheias de margarina, 1 colher dessas de chá de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, aquele fermento seco, e 1 colher de sopa de açúcar. E a gente vai utilizar 250 ml de água bem gelada. Enquanto eu não utilizo, ela tá na geladeira e aí eu já vou pegar. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai acrescentar aqui, numa vasilha, a manteiga. 1 colher de sopa do fermento biológico. Uma colher bem cheia, tá? E o açúcar. Então, a gente vai mexer essa primeira parte. Só dar uma misturadinha, não precisa misturar muito não, porque a gente vai colocar os demais ingredientes agora. Então, a gente vai colocar, como a gente vai utilizar 2 xícaras e meia de farinha de trigo, a gente não vai colocar tudo agora. A gente vai colocar umas 2 xícaras primeiro e depois a gente vai colocar o restante, tá? Prontinho, já misturei aqui. Agora, eu vou misturar a farinha de trigo, como eu falei, deixa um pouquinho reservado, que a gente vai utilizar ela depois. Vamos colocar o sal. Vamos colocar o sal, mexer bem aqui. E agora, a gente coloca a água bem gelada. A minha água, ela tá até com uns cristalzinhos de gelo. Ela tá bem gelada mesmo, tá? Isso é importante pro pão ficar bem crocante depois, quando ficar pronto. Então, a gente acrescenta a água. Vamos reservar um pouquinho, não vamos acrescentar tudo pra gente poder ver como tá a textura da massa. Então, a massa tá nessa textura aqui, e o que a gente vai fazer? A gente vai polvilhar a bancada. Eu não coloquei toda a água ainda, tá? Então, a gente vai polvilhar a bancada. E a gente vai colocar a mão na massa agora, literalmente. Vou colocar só mais um pouquinho da farinha, porque ela tá bem pegajosa a massa ainda, tá? Mas não tem problema. Então, a gente vai tirar toda a massa. E vamos passar para a bancada. Tirar toda a massa aqui do bowl. E vamos colocar na bancada. E vamos amassando, tá? E a gente vai polvilhando a farinha de trigo até a gente ver o ponto da massa. Eu mostro pra vocês como vai ficar. Então, a gente vai amassando. A massa tá bem geladinha, tá? Isso é importante, que fique bem gelada mesmo a massa. Então, a gente vai polvilhando conforme ela vai grudando. Eu vou amassar aqui essa massa por uns 15 minutinhos, amassando e colocando e polvilhando a farinha de trigo até
ela ficar no ponto, tá? Então, eu vou amassando aqui, eu já volto a mostrar pra vocês. Ó, pessoal, prontinho. Eu já sovei a massa por uns 10 a 15 minutinhos, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar na superfície com um pouquinho de farinha de trigo, vou colocar essa massa aqui e vou colocar um pano pra cobrir a massa e deixar crescendo aqui por 30 minutos, tá? Aí eu já volto aqui pra fazer o restante dos passos com vocês. Ó, pessoal, só pra mostrar pra vocês aqui, vou deixar aqui crescendo, tá? Essa massa por 30 minutos e eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, prontinho, já se passaram 30 minutos. Nesse primeiro momento, ela não cresce muito, tá? E depois a gente vai deixar ela crescer mais um pouquinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a massa e a gente vai fazer várias bolinhas, cada bolinha vai ser um pão. Então, a gente separa em bolinhas. A gente tenta fazer igual pra poder fazer os pãezinhos, tá? Então, vamos lá. Não precisa ser perfeita não, porque a gente vai amassar ela e vai dar forma a ela em formato de pão. Então, ó, deram 6 bolinhas. O que a gente vai fazer agora? Vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui na mesa. Vou pegar uma forma. O que eu vou fazer? Eu vou salpicar um pouquinho de farinha de trigo. Não precisa untar ela, é só enfarinhar assim mesmo, tá? A gente vai pegar o rolo, ou se vocês não têm um rolo, higieniza bem uma garrafa e coloca papel filme e usa como se fosse um rolo, tá? A gente vai pegar essa massa e vai fazer dessa forma assim, ó. A gente vai abrir ela assim. Essas aqui eu vou deixar elas cobertas pra elas não ressecarem, tá? Até a gente ir fazendo. Então, a gente vai fazer assim, dessa forma. E a gente vai abrir com o rolo. Tá vendo, ó? A gente vai abrir assim, com o rolo. E aí, a gente agora vai pegar a pontinha e vai trazendo pra cá, ó, tá? Então, a gente vai fazer assim. Ó, enrolou bem. Vai ficar desse formato aqui, tá? Então, e a gente vai colocar na forma essa parte aqui pra baixo, assim, tá? Vou colocar aqui na forma. Vou fazer o restante e já mostro pra vocês, tá? Ó, pessoal, prontinho. Todos eles já estão enroladinhos. Não ficaram muito iguais, mas tudo bem, não tem problema. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um paninho por cima dessa forma e a gente vai deixar ele crescer por 2 horas, tá? A gente vai deixar ele aqui bem cobertinho com o pano e deixar crescer por 2 horas. Aí eu já mostro pra vocês como vai ficar, tá? Ó, pessoal, prontinho, já se passaram 2 horas, tá? Ó, os pães já cresceram. O que a gente vai fazer agora? O forno está pré-aquecendo a 250 graus. Ele tem que estar com o forno bem quente, muito quente mesmo, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, eu tenho uma gilete aqui, tá? Que eu comprei, só pra isso. E aí, o que eu vou fazer? Vocês podem pegar uma faquinha em casa bem afiada, tá? E a gente vai fazer um corte nos pãezinhos aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente vai cortar todos eles assim. Tá vendo? Ó. Todos eles a gente corta. E o que a gente vai fazer agora? Eu peguei um potinho com água e a gente vai borrifar água aqui em cima dos pães, tá? Porque ele tem que estar úmido. No forno a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Pegar água aqui e borrifar em cima dos pães, tá? Então, é só fazer assim, borrifar um pouco de água em cima. E aí, a gente vai levar eles agora no forno bem quente, pra assar durante uns 25 a 30 minutinhos. A gente vai olhar quando estiver pronto, aí a gente, quando ele estiver bem moreninho, aí a gente já tira, tá?
Vamos lá agora? Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar o forno. Tem que colocar o pão na grade de cima do forno e na grade de baixo você coloca uma forma com água fervendo. Porque aí o vapor daquela água vai manter o forno úmido, tá? O que vai deixar o pãozinho crocante. Vamos lá? Ó, pessoal, prontinho. O forno já tá bem quente, então eu peguei aquela forma, vou colocar os meus pães em cima. E embaixo, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar água fervendo aqui embaixo, tá? Então, esse vapor vai manter o forno úmido. Vou colocar bastante água. Ó, tá vendo? E aí, eu vou pegar um pouquinho de água também. Ó, vou pegar um pouquinho de água e vou jogar aqui no forno, tá? Pra ele ficar bem úmido. Prontinho. Aí a gente deixa agora, vai assar no forno a 250 graus e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, prontinho, já assou, tá? Eu gosto deles um pouco mais moreninho. E eles ficaram exatamente 30 minutos no forno, tá? Ó, ficou dessa forma aqui. Ele fica igualzinho um pãozinho francês mesmo de padaria, tá? Vou cortar um aqui pra gente ver como ficou, vamos lá? Olha isso, gente. Olha a textura, ó. Ficou maravilhoso. Ó, vou passar um pouquinho de margarina aqui pra gente ver. Como ficou, ó. Nossa, ficou muito, muito, muito bom. Ó. Ó a casquinha, gente. Igualzinho pãozinho mesmo da padaria. Ficou muito maravilhoso. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, tá? Pra receber mais receitinhas. Muito obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus. Beijinhos. Tchau, tchau.